Fala aí, galera do Futebol 62, Gader passando por aqui para fazer um resumo para você do que foi esse empate em 0 a 0 entre o Atlético e o Operário. E cara, foi aquele jogo que basicamente traduziu o que foram os dois times na Série B. O Atlético, um time com dificuldades tremendas de criação de jogadas, basicamente se apoiando nos cruzamentos do Jean Dias, e também nas boas defesas do Paulo Vitor. Um jogo onde o Paulo Vitor foi importante, o Jean Dias foi importante. E do lado do Operário, um time que também mostra dificuldades de usar velocidade, usar a transição rápida e que até teve um bom segundo tempo, mas que parou tanto no Paulo Vitor quanto nas suas próprias dificuldades técnicas. O jogo basicamente teve, do lado, o Atlético jogando em casa, com pouca torcida na realidade. Tudo bem, não era esperado que a torcida do Atlético fosse em massa pro Ascioli, mas levando em conta a situação, foram mais de 2.000 torcedores no estádio. E olha, pra mim foram até mais do que eu esperaria pro momento. Afinal, o Atlético não disputa nada nesse momento, né? Entrou nesse jogo pra cumprir tabela. Já o Operário ainda tinha uma pequena disputa ali, né? Uma pequenininha, contra rebaixamento. Nada que realmente fosse muito concreto, mas existia uma chance matemática. E a ideia era que pelo menos arrancasse um empate fora de casa e contasse com os resultados das equipes que estão disputando contra ele. No caso, Ferroviária, Botafogo de Ribeirão Preto e tudo mais. E o jogo foi isso, um 0 a 0 com cara de 0 a 0. O Atlético basicamente abusando dos cruzamentos, só o Jean Dias jogava praticamente. O time até tinha uma certa troca de bola, mas não conseguia chegar com volume para finalizar a gol. Teve uma chance perigosa com o Federico Martins, uma cabeçada ali por volta dos seus 8 minutos no primeiro tempo, mas depois foram pouquíssimas chances claras de gol. Pouquíssimas e assim, chances mais por conta das finalizações do Guilherme Romão, que apareceu bastante pelo lado esquerdo, já que ele subia, enquanto o Valdir Júnior, o outro lateral, no caso direito, ficava para compor a defesa. Então era um jogo que o Atlético estava conseguindo controlar bem no primeiro tempo, mas não conseguia criar ou chegar com grande perigo ao gol. Teve uma bola na trave do Romão, é verdade, mas foram chances esporádicas. Porém, a maior parte do tempo, a posse de bola era do Atlético. E já o Operário buscava sempre a bola longa, buscando o Vinícius Mingotti. Não era exatamente uma jogada que estava levando grande efeito. A defesa do Atlético, com o Adriano Martins principalmente, estava levando vantagem no ataque do Operário no primeiro tempo. E o jogo terminou nesse 0 a 0 no intervalo do primeiro tempo. E fomos para o segundo tempo, com o Valdir Júnior saindo, o Jean Dias indo para a lateral, fazer aquela posição que já fez em alguns jogos. E o Yuri entrou para fazer o lado esquerdo, jogando o Federico Martins para a direita. E o Atlético piorou. A verdade é essa, no segundo tempo o Atlético, com as mudanças, não foi só ele que entrou o Raí, entrou também o Thalisson, né, entrou também no lugar do Ariel, o próprio Federico Martins deu lugar ao Luizão depois que o Ronald levou um cartão, inclusive o Ronald poderia até ter sido expulso, porque teve duas faltas, né, ele fez uma falta para cartão e a segunda falta que ele fez depois também para mim seria para cartão, mas acabou passando em branco, né, o lance, e o Ronald acabou sendo sacado e entrou o Luizão. E o Atlético não melhorou, não melhorou. O Operário teve algumas chances perigosas, teve uma bola cruzada onde ninguém conseguiu chegar nela, teve uma recuperação de bola errada num contra-ataque, onde o Luizão acabou errando, né, o toque, e aí o Paulo Vitor teve que intervir, fazer uma grande defesa, ele toca ali na bola, né, na saída do jogador ali, e quase que foi um pênalti, mas na realidade foi muito bem, o Paulo Vitor fez uma grande intervenção ali e evitou o Operário ter tido uma chance claríssima, né, de gol. E o segundo tempo, o Operário foi melhor do que o Atlético. Foi um segundo tempo onde o Atlético teve um pouco mais de espaço, no caso com o Lelê. O Lelê conseguiu ter uma mobilidade melhor porque o Raí chamou a marcação, e aí com isso o Lelê criou mais oportunidades. Teve até uma tentativa de um voleio ali, que não deu em nada, mas foi até plasticamente legal. Só que o jogo foi ruim. Um jogo cadenciado, as duas equipes sem disputar muita coisa. Não teve aquela, sabe, aquela intensidade que o torcedor merece assistir quando vai no estádio. Infelizmente era o que se esperava desse jogo. Duas equipes que iriam em ritmo de treino, em ritmo de preparação. O Operário talvez um pouquinho mais preocupado, mas na verdade também acho que não estava. E um 0 a 0 mais do que justo, tá? Um primeiro tempo onde o Atlético foi melhor, o segundo tempo
onde o Operário foi melhor. E nenhuma das duas equipes realmente mostrou volume para conseguir grandes finalizações, para conseguir grandes chances claríssimas de gol. Teve uma no primeiro tempo com a finalização do Federico Martins de cabeça e o chute na trave do Romão. E no segundo tempo teve duas chegadas do Operário, uma bola cruzada e aquela intervenção do Paulo Vitor. No fim, o 0 a 0 acabou sendo bastante justo para ambos os lados. Mas é isso aí, vai deixando seu like aqui no canal, vai se inscrevendo, participa aqui, deixe seu comentário, a sua análise do jogo também, que a gente conta com a sua participação. E vou deixando um abraço aqui para você, torcedor do Futebol 62. Fica um abraço de torcedor para todos.